Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um A Luz do Evangelho, onde nós trazemos aqui uma reflexão sobre o livro Palavras de Vida Eterna do nosso querido Emmanuel, psicografado pelo nosso saudoso Chico Xavier. E hoje sobre o capítulo 23, Adoração e Fraternidade. E Emmanuel inicia trazendo uma reflexão bíblica em 1 João, capítulo 4, versículo 21, que ora, temos dele este mandamento, que quem ama a Deus precisa também amar o seu irmão. E Emmanuel vai tecer ali algumas reflexões sobre o nosso posicionamento como pessoas, como humanidade, que construímos nessa adoração templos maravilhosos, onde nós vamos cultuar este Pai, este Criador. Temos ali grandiosas construções literárias, ou usando a própria mediunidade para criarmos textos e palavras que elevem a sua grandeza. Temos ali várias habilidades onde nós utilizaremos para louvar, faremos preces maravilhosas, enfim, que usaremos toda essa nossa capacidade para engrandecer e louvar o nosso Pai. No entanto, se nós não realizarmos aos olhos de Emmanuel o bem, a caridade, para nada serve. É como um pai que tem um filho que fica bajulando, que ele não gosta muito disso. Nós preferimos o filho que ajuda os outros irmãos. Então, assim como nós temos essa visão de homens, de que damos importância àqueles filhos que um ajuda o outro, nós, como filhos de Deus, também precisamos disso. Então, nós convidamos aqui agora também o Dr. Aguinaldo, nosso amigo, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, Rodrigo, falar que ama a Deus é muito fácil, não é? Eu amo Deus. Você ama Deus? Mas como é que você pode testemunhar esse amor a Deus? Porque, a começar que é difícil a gente entender Deus. Deus é um ser que está muito bem definido no Livro dos Espíritos, com a primeira pergunta que o Kardec faz ao Espírito da Verdade. Ele pergunta, que é Deus? E nessa definição, nós vamos encontrar uma resposta fantástica, maravilhosa, mas que nos surpreende quando ele diz, é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Se Deus é a inteligência suprema do universo, nós não conhecemos o universo. Como é que nós vamos conhecer Deus? Se é causa primária de todas as coisas, nós não conhecemos todas as coisas. Então fica muito difícil para a gente dizer, não, eu conheço Deus, e eu amo Deus, eu adoro Deus. Mas a gente pode conhecer, e fica mais fácil, a criação divina. Desde o lado mineral, nós sabemos que tem a terra, tem as rochas e tem a água, isso nós conhecemos, é criação divina. Conhecemos os vegetais, desde o unicelular até a árvore mais alta que tem no nosso Brasil, que é 85 metros. Conhecemos animais, pelo menos aqueles que estão à nossa volta, não conhecemos todos, mas conhecemos animais. Conhecemos o ser humano que está ao nosso lado, como também já ouvimos falar dos espíritos amigos que estão na transcendência. Se nós conhecemos esses elementos e nós passamos a compreendê-los pelo nosso entendimento, começamos a valorizá-los e respeitá-los, isso nós podemos dizer que já conseguimos. Esse é o amor pela criação divina. E lá em Minas Gerais tem um ditado que fala assim, quem beija meus filhos, minha boca adoça. Então eu entendo que para a gente amar a Deus, teria que amar a sua criação, os seus filhos. Isso é possível. Desde o respeito à água que está aí, sendo poluída de uma maneira inescrupulosa, desde os vegetais que estão sendo destruídos por conta de interesses financeiros,
Desde o ser humano que está relegado ao ostracismo exatamente pelo nosso egoísmo de pensarmos só em nós, até mesmo a indiferença que nós temos para com o mundo espiritual, de onde nós viemos, para onde nós iremos voltar, que é o nosso mundo, e de espíritos de escola que trabalham com verdadeiros pais para que a gente não sofra, que nós aproveitemos muito bem, através das nossas ações, essa atual encarnação. Então, eu entendo, como o Emmanuel colocou, e o meu amigo Rodrigo também, que a gente pode construir 1000 coisas para dizer eu amo Deus. Mas quando Jesus aparece lá para conversar com a samaritana, e ela pergunta para ele, mas onde é que nós vamos amar a Deus? No templo de Jerusalém ou no nosso templo, que foi doado por um rei daquela época? Aí Jesus disse, não, nem lá nem aqui, nós temos que adorar a Deus em espírito. Então, se nós temos assim um entendimento de que Deus é nosso Pai, nosso Criador, a quem nós devemos tudo, a maior força de expressão de amor é a nossa gratidão. Porque se eu entendo que Deus é pródigo, maravilhoso, misericordioso, nos dá tudo e mais alguma coisa, eu preciso antecipar todas as minhas virtudes à gratidão. Agradecer a Deus por isso. A partir daí, eu vou procurar compreender, valorizar e respeitar a sua criação. E aí, então, eu entendo que dessa forma eu poderia estar dizendo que eu estou pretendendo amar a Deus. E aí a gente recorre a Jesus, né? Quando ele fala ali da parábola do fariseu e do publicano, né? Que ambos, Jesus conta que ambos sobem ao templo para fazer as suas preces e os dois estando ali de pé, começa o fariseu, né? Ergue a cabeça, né? Como se estivesse ali falando com Deus, não que eu sou, né, bom, que eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu não sou como esse publicano, cobrador de impostos, né? Então assim, engrandece, fala coisas maravilhosas, todo mundo conhece, né, o respeito que tem mediante a religião. Enquanto o publicano ali, em pé, não tem coragem de erguer a sua cabeça, baixa a cabeça, bate no peito, fala, Pai, me perdoa, esteja comigo, porque eu sou pecador. E aí Jesus fala que esse sim é o verdadeiro cristão. Porque nós temos muito essa ideia de que somos pequeninhos, né? Existem tantas pessoas religiosas que falam coisas bonitas, né? Que pregam, que falam coisas lindas, tecem músicas. Eu sou quem? Eu não sou nada, eu sou só um sofredor, eu sou só um pequeninho, ignorante. E é aí que está a grandeza, nessa humildade. Né? E fazer o bem não precisa ter nenhum tipo de conhecimento. E olha só a grandeza de Deus, se a gente precisasse estudar para fazer o bem, poucos conseguiriam, né? Muitas vezes o que a gente precisa é simplesmente um sentimento. Eu sempre gosto muito de dar um exemplo do passe, né? Quando nós começamos a trabalhar num centro espírita aplicando o passe, eu estou doando algo, eu estou doando energia. E existem diversas técnicas para isso, de cores, de fluido, de intenção, de desejo, mas a pessoa que mais doa é aquela que pensa que na frente dela tem a pessoa que ela mais ama e ela doa amor. Porque quando ela doa amor, quem está ali sentado recebe a energia certa, na quantidade certa, na cor certa e está tudo perfeitamente calibrado para aquela pessoa. Porque o sentimento, esse poder da fé, esse desejo é o que cria, né, o que nós falamos lá atrás em outros programas, né, aquele tesouro dentro do pote de barro. É isso que nós precisamos ter. Dar a oportunidade de Deus estar falando por nós. Nós darmos a oportunidade como ferramentas para que esse trabalho seja feito. Então, quando nós simplesmente louvamos, podemos fazer uma prece de 1 hora. O que adianta? Se eu falar, Deus, obrigado pelo dia, e tiver fé e ser verdadeira, vale muito mais do que centenas de preces simplesmente faladas. Preces que não saem da laje, né? A gente fala, a prece às vezes é tão fraca que não bate na laje. Então a gente tem que ter esse sentimento, esse amor e o trabalho no bem. Porque esse trabalho no bem é o que nos liga ao Pai. Então dar essa oportunidade da espiritualidade agir sobre nós.
Jesus deixou muito claro, nem todos que dizem Senhor, Senhor, adentrarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Qual que é a vontade de Deus? Que nós nos elevemos espiritualmente. E nós somos uma corrente. Existem aqueles que estão na vanguarda e aqueles que vão na retaguarda. E nós estamos no meio. Tem espíritos extremamente evoluídos que nós nem nos dignamos em beijar-lhe os pés, enquanto que tem espíritos que estão mais atrasados pela falta de informação, de maturidade espiritual. Mas qual que é o desejo de Deus? Que todos se elevem, que todos cresçam, que todos se transformem, que todos vivam a sua proposta libertadora. Agora, a evolução ela é individual e coletiva. Por isso é que é importante que a gente entenda que nós nunca vamos ser felizes vendo a pessoa infeliz. Nós nunca vamos estar em paz quando a criatura ao nosso lado não tem paz. E um detalhe, todas as vezes que nós maculamos e ferimos, nós temos responsabilidade sobre isso. Então é fundamental que nós entendamos a proposta de Jesus. Esse mandamento eu vos dou. Amem o Pai, Deus, mas amem também os seus filhos, os nossos irmãos. Então, quando o homem entender isso, vai entrar naquele esquema da salvação, que fora da caridade não há salvação. Isso já foi postulado por Kardec e também Paulo falou muito bem sobre isso. Então, o que nós temos que ver? Aquela criatura como sendo nossa irmã, encaminhada em evolução e que precisa, muitas das vezes, de nós de alguma forma. E nós podemos atendê-la. Agora, a grande problemática nossa é a indiferença. É a pessoa indiferente a tudo e a todos. Cada um para si, Deus por todos. Não, não é cada um para si. Deus é por todos, sem dúvida nenhuma, mas não pode ser cada um para si. Nós somos interdependentes. Qualquer situação nós podemos entender que nós precisamos de alguém. E a pessoa precisa de nós. Por mais que haja uma separação muito grande socioeconômica, nos liga pela necessidade um do outro. Não tem jeito. Qual pessoa mais abastada do mundo que não precisa de um serviçal? E qual serviçal que, por mais que não aceite a pessoa bem aquinhoada, não precisa da ajuda dessa pessoa para atender suas necessidades? Nós todos somos interdependentes. Por isso nós precisamos entender que se somos irmãos e interdependentes, nós temos que pensar um pelo outro. E nesse pensamento é que nós vamos desenvolver a bondade, porque em que pese nós usarmos os rótulos, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, budista, messiânica, isso é um rótulo. A bem da verdade, o que vai pesar na balança é a bondade. O que você tem feito de bom para o seu próximo? Não podemos ser indiferentes. Ah, mas eu não tenho situação financeira apropriada para ajudar essa pessoa. Mas desde quando que precisa ter situação financeira para ajudar alguém? Quem quer ajudar, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Você pode telefonar, você pode visitar, você pode conversar, você pode ouvir, você pode fazer até orar pela criatura. É um ato de bondade. Agora, o que nós não podemos deixar é de amar o nosso irmão, conforme nos recomendou Jesus. E orar não é pouca coisa, né? Nós temos uma reflexão muito simples, né? Ninguém é tão pobre a ponto de não ter nada para doar, assim como ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. E a gente lembra uma vez uma fala do Chico que disse: coitado daquela pessoa, é tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Então veja que a riqueza não é só material. Né? E aí nós recorremos, né, ao doutor da lei que pergunta para Jesus: Senhor, o que eu preciso para conquistar o reino dos céus? E Jesus pergunta: uai, o que está escrito na lei?
que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Ele, isso, falou bem. E ele não contente, fala, mas quem é meu próximo? E aí Jesus traz a parábola, né, do bom samaritano, falando que um homem viajava de Jerusalém a Jericó e ele foi assaltado e bateram nele, tiraram todos os seus bens, deixaram ele coberto de feridas e ele ficou jogado ali no chão. E aí passou um sacerdote que olhou aquilo e passou pelo canto e nem ligou. Aí veio um jesuíta que passou também, foi embora, não deu atenção. Até que vem um samaritano, e esse samaritano, com um amor, envolve aquela pessoa com bastante carinho, cuida das suas feridas, né, com vinho, com azeite, leva até um estabelecimento e fala para o dono, ó, cuide dele que quando eu voltar, eu ainda vou restituir tudo que você gastou. E aí Jesus pergunta, quem é o próximo? Quem foi o próximo desse que estava ali? E o doutor da lei, aquele que teve amor, aquele que teve compaixão. Então, quando nós pensamos que nós temos a obrigatoriedade de não apenas não fazer o mal, mas também fazer o bem, o próximo é todo aquele que necessite de algo que a gente pode doar. Seja tempo, seja uma prece, seja dinheiro, seja um bem, seja qualquer coisa. Mas que a gente tenha a condição de doar. E é muito importante essa doação, esse auxílio, não parecer um auxílio. Porque quase sempre a gente quer, né? Tem muito hoje na internet, a pessoa vai doar e faz assim, com a selfie, quer tirar foto, quer mostrar que está ajudando. Já está recebendo ali a sua recompensa. Nós precisamos às vezes fazer de uma forma que até a pessoa que está recebendo, ela não se sinta humilhada. Às vezes a pessoa precisa comprar um gás e nós estamos vendo a situação dela, ela está sem dinheiro, mas nós temos ali um jardinzinho. A gente pode oferecer, você não quer dar uma ajeitada aqui no meu jardim, oferecer um trabalho para ela? A gente nem precisaria contratar uma pessoa para fazer isso, mas é uma forma da pessoa conquistar aquele dinheiro que você já quer doar de uma forma digna, dando a ela a oportunidade do trabalho, porque ela vai pegar aquele dinheiro que ela está necessitando, mas de uma forma que ela se sinta bem e não que ela se sinta humilhada. Então nós precisamos estar atentos a essas situações e não apenas auxiliar, mas auxiliar de uma forma a envolvê-la com amor, com carinho, né, de acolher. E isso também é muito importante e muitas vezes é deixado de lado, né? Às vezes a gente quer ajudar e quer mostrar para o mundo que está ajudando. E isso também não é muito bom. Por mais que a gente esteja ajudando uma pessoa, ainda assim a gente poderia fazer um pouco melhor. E cabe a cada um de nós essa consciência, né, daquilo que nós precisamos fazer. Todos nós temos a nossa consciência. E como o doutor falou, a prece é algo tão simples de ser feito. Imagina uma pessoa que desencarna e por algum problema ela vai parar no umbral, ela está ali em zonas inferiores, em sofrimento, com dor, sentindo sede, sentindo fome, né, desesperada, porque isso tudo é cabeça, isso tudo é consciência. Ela cria aquela atmosfera em volta dela e ela se aprisiona naquele momento. Quando você faz uma prece, aparece na frente dela uma tela. É como se ela estivesse assistindo uma TV e ela olha para você e você fazendo aquela prece em favor a ela. Desce um banho de energias em cima daquele espírito que vai como se um fôlego a mais, como se fosse algo transformador naquele momento para aquele espírito. Olha a grandiosidade de uma pequena prece em favor a um espírito que esteja sofrendo. Imagina o quanto essa pessoa não vai se sentir bem. E ainda imagina se essa pessoa foi o seu inimigo. Doutor, já pensou um inimigo ali, naquela dificuldade, e a gente aparece na frente dele, orando por ele, levando aquele benefício, aquela oração, aquela energia? Nunca na vida aquela pessoa ia imaginar que um inimigo ia tirá-lo daquela situação ou ia auxiliá-lo naquele momento que ele na cabeça está abandonado, que ninguém está pensando nele. E nós, como temos o corpo físico, nós conseguimos levar a nossa energia a qualquer lugar, porque nós temos essa energia vital e a vontade, ela projeta essa energia onde a gente quer. É como se fosse uma ligação. Então, quando eu penso nesse ser, nesse espírito, nesse irmão, que eu mentalizo, que eu peço para o Pai, leve essa energia até ele, isso é materializado. Olha a situação da pessoa recebendo isso. Quando a gente se encontrar do lado de lá, vai ser abraço, vai ser só felicidade. Existe um ditado popular que diz assim: ajudar alguém
Não, dar o que tem sem olhar o que para alguém, ou seja, não fazer juízo em causa alheia. Via de regra, a gente está fazendo uma análise do que a gente pode fazer para a pessoa, desde que a pessoa se justifique. Eu não vou dar nada para ele porque ele não trabalha. Eu vou ajudar essa pessoa, ela nunca fez nada. E a gente vai arrumando desculpas para não ajudar as pessoas. E hoje, a gente não pode ter esse critério do julgamento para a gente ajudar as pessoas. Eu conversava hoje com uma pessoa muito querida, é um dos trabalhadores eméritos da Provida, e ele estava falando que é um trabalho que ele faz há mais de 20 anos, é um trabalho de conjunto, que a Provida é internacional, é de vários países, aqui no Brasil tem uma força muito grande, e eles trabalham em conjunto para ajudar as instituições e doam fortunas, coisa assim de 300 mil, 400 mil, 500 mil para uma instituição, ajudando a construir alguma coisa no sentido de profissionalizar uma instituição, um prédio, sempre ajudando a profissionalizar. Mas ele diz o seguinte, para entrar para a Provida, o primeiro elemento tem que fazer um curso. E esse curso é no sentido de nos transformar em pessoas do bem. Sermos pessoas bondosas. Porque se não tiver esse espírito, não vai se coadunar, se agregar ao espírito do Provida. Então eu fico pensando, quantas pessoas que acham que estão fazendo muito, doando uma quantia exuberante. Quando aquela mulher depositou uma moedinha no gasofilácio, enquanto que muitos ricos depositavam uma quantia exorbitante, Jesus chamou os discípulos e disse assim, ela fez muito mais do que os outros, depositando uma moeda. Por quê? Aquela moeda é o que faltava para ela. Ela estava dando, tirando da boca para dar a sua contribuição. Então tem muita gente que acha que dando materialmente está cumprindo a tarefa. Não. O ato de caridade não é um ato de dar pura e simplesmente, é de estar. Estar com a pessoa, com bondade. E quem age com bondade já não pensa mais em si, pensa mais no outro. E essa é a proposta do Cristo, fazer o outro que gostarias que o outro vos fizesse. Aquele homem que socorreu o caído no caminho, que era o samaritano, o quem atendeu, o samaritano, ele atendeu a criatura. Pegou aquela criatura e colocou em cima do seu animal, que era o instrumento de translado que ele tinha. Poderia ser hoje um carro. Outro dia surgiu um comentário aqui dentro da nossa casa espírita, num estudo, e quando se falava da importância de ser um bom samaritano, então a pessoa disse, não, mas a gente não é tão ruim assim, a gente é bom com as pessoas. Aí, quem estava mediando o estudo disse assim, se você sair daqui, encontrar uma pessoa bêbada, na esquina, caída, toda ensanguentada, porque bateu a cabeça, cortou, a cabeça sangra muito, o couro cabeludo é muito sanguíneo, você teria coragem de pegar essa pessoa, colocar dentro do seu carro, banco de couro, levar para o pronto atendimento e chegar lá, participar do atendimento, dar a sua parcela de contribuição, até pagar alguma coisa, se for preciso, um remédio ou algum elemento que for usado, e depois voltar para saber como é que a pessoa teria passado? Aí quem foi interrogado ficou silente, não respondeu. Aí quem estava mediando o estudo disse, está vendo? Parece fácil ser um bom samaritano, mas não é. Às vezes a gente acha que frequentando uma casa religiosa, ouvindo as palestras, vendendo uma pizza, né? Ou vendendo ali alguma coisa, nós já estamos contribuindo, já estamos atendendo, já cumprimos nossa obrigação. Não. Esse trabalho que Jesus nos chama a atenção de amar a Deus e o próximo
como a gente procura amar Deus, é um trabalho de todo dia, de toda hora. Onde nós estivermos, com quem nós estivermos, naquele momento em que nós somos solicitados. E muitas das vezes eles dizem, depois eu vou fazer isso. Depois. Já passou a necessidade, às vezes até culminou com uma situação dramática. Eu mesmo tenho um sentimento de culpa muito grande na minha vida profissional. Quando a pessoa pediu para eu passar na casa dela, que ela precisava falar muito comigo. E eu disse, não, vai ao consultório, já tinha consultado essa pessoa, disse, vai ao meu consultório que eu vou te encaixar lá hoje e aí nós vamos procurar atendê-la, porque agora eu já estou descendo para o consultório, se eu passar na sua casa eu vou me atrasar, vai lá que eu atendo você. E o fato de eu não ter passado lá, essa mulher se mata, se suicidou ali dentro da sua casa. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça muito tempo. Se eu tivesse passado lá, atrasado um pouco o consultório, eu não teria contribuído, talvez, para essa pessoa demover aquela ideia? Mas não, eu pensei, não, eu vou para o consultório, ela vai lá e... Mas se ela pediu para eu passar lá, é porque ela já estava numa situação dramática e eu não pude perceber nem captar. Mas então a gente precisa pensar muito no outro quando ele nos solicita, ao invés de fazer um julgamento prévio e dizer, não, não vou ajudar. Aí nós estaremos faltando com a caridade. Rodrigo, nós temos que encerrar o nosso programa. Eu tenho certeza que você tem muita coisa ainda para falar. Fica para a próxima. Encerrando o nosso programa, um grande abraço a todos e voltem a estar conosco na semana que vem para a gente continuar estudando sobre o Evangelho do Cristo, porque ele é o modelo e guia da humanidade. Ele é um médico, é o psicólogo, é o grande entendido das nossas mazelas a quem nós devemos seguir para nos libertarmos daquilo que nós construímos ainda tão equivocadamente.